Por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era. Por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era. Por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças a nosso Deus pela palavra que nós temos para hoje. Nosso tema hoje, meus irmãos, não foi falta de aviso. Não é por falta de aviso. O texto é Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler os versículos 4 a 13 e receber a orientação do Senhor Jesus. Por que igrejas estão virando seitas? Por que igrejas estão virando negócio? Por que igrejas estão virando atividade lucrativa? Por que estamos vendo igrejas históricas que não eram vistas ou tidas como entidades lucrativas e estão transformando isto? Falta de aviso não é. Falta de aviso não é. Mateus 24 e 4. Quando você lê, quando eu leio a palavra de Deus, quando nós entendemos o ensinamento, nós nos tornamos muitas vezes pessoas não gratas nas igrejas, religiões e seitas. Nós somos mal-vindos, mas não devemos temer. Olha a leitura. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu queria vos falar a respeito de dois tipos de enganos. Aqui nós temos, no versículo 4, Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Aqui é o anticristo. Eu sou o Cristo. Versículo 5 é o anticristo. Aqui o inimigo se fazendo passar por Cristo. Aí vem as questões de ordem humana, nos versículos 6 e até o versículo 10. Questão de ordem humana.
as questões políticas, as nações contra as nações, os reinos contra os reinos, e o justiçamento no versículo 9, muitos serão penalizados por ódio, por inimizade mesmo do mundo contra a palavra e tal. No versículo 11, o Senhor fala sobre os falsos profetas. Esses aqui não são anticristos. Falsos profetas são cristãos falsos, dentro da igreja, sendo ministros, sendo pastores, sendo professores, fundadores de igreja e de ministérios. Aqui são os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos doutores, falsos ministros. E muitos deles usam uma linguagem tão amável e usam tantos argumentos, tanta coisa, tanta sabedoria, que vai enganar muitos. Imagina pessoas sem veículo, sem recurso, e daqui para Messejana para poder se congregar. Passa por 40 igrejas da casa dela até chegar lá na Messejana. Mas só vale se for lá por causa do apóstolo. Aí outro está lá em Messejana e sai de Messejana e vai lá para Goiabeira. Porque só vale a palavra do apóstolo da Goiabeira. Então, estas coisas não são do anticristo, são dos falsos cristãos. São duas formas de engano, duas formas de precipitação, duas formas de prejuízo espiritual, duas formas de fazer o mal. Uma, a usurpação do lugar de Jesus, e a outra, a falsa apresentação da humildade, da bondade, da linguagem amável, do amor brotando a todo vapor, a todo vigor e tudo mais. Aí, meus amados, o Senhor fala aqui sobre a multiplicação da iniquidade. Alguém está preferindo ficar com suas igrejas até menor, por adotar as ideias transgênicas de hoje e fazer isto. Adotar mesmo, celebrando aqueles casamentos abomináveis, fazendo coisas que é a pior de todas as decisões. Todo mundo, incluindo os pervertidos, deveriam saber que a igreja não tem obrigação de aceitar a perversão, principalmente se tem a Bíblia como regra de fé. Mas como transformar a igreja em comércio, o pervertido quer que transforme este comércio em cartório. E muitos vão fazer esse tipo de coisa porque não tem mais nenhuma moral, nem mais uma autoridade, não tem mais nada. Usam a igreja para fins pessoais, então serão obrigados a fazer isto até por força da consciência. Se a igreja não é mais, se para estas pessoas a igreja não é mais aquela organização santa, que prega a palavra santa, que espera o Senhor Jesus, então que faça qualquer tipo de avaliação, case quem quiser, sirva do jeito que quiser e resolva o que puder. Mas
É um texto para a gente pensar. Primeiro, o Senhor Jesus não está. Perguntaram a ele sobre o fim do mundo. Como é que vai ser no final da história humana? Quando se fala de fim do mundo, na verdade seria uma pergunta mais sábia, o fim da história humana. Porque o mundo em si não tem fim, vai ter transformação. O mundo em si não tem fim. A terra tem fim. Esta terra tem fim, porque quando ela cumprir o propósito de Deus, o Criador dos céus e da terra, vai se cumprir as Escrituras, a terra será transformada através da consumação. Vai haver uma transformação, porque não haverá mais vida humana no sentido físico, e vai haver essa transformação, e não o fim do mundo, é o fim da terra. Aí a pergunta que foi dirigida ao Senhor Jesus: Senhor, fala para nós como é que vai ser o fim do mundo, quando é e que sinal haverá da tua volta. Aí Jesus disse: primeiro vocês precisam ter cuidado, não deixe ninguém enganar vocês, porque muitos virão em meu nome e vão até dizer que sou eu sou Cristo, e muitos vão cair, vão acreditar. Aí vai haver guerra, vai haver os rumores de guerra. Olhem, vejam isto, vai acontecer. Não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas não é o fim, é o começo do juízo, é o começo do desastre final. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e as consequências, fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas este é só o começo, é o princípio deste processo de transformação, é o princípio das dores. Aí vai haver prisões, proibições, vai haver proibições, vai haver prisões, vai haver assassinatos, e muitos vão se odiar. Vai haver ódio contra a igreja, contra Cristo e contra uns aos outros. Aquele que está aparentemente em paz. Aí o processo que alguém... o processo foi desencadeado porque alguém, digamos, provocou com a palavra. Aí esse que provocou o processo, que desencadeou o processo, então passa a ser odiado. Assim como Jesus foi, como os profetas foram. E trair-se-ão uns aos outros e se odiarão. E surgirão falsos profetas, esses aqui já está lotado, o mundo está cheio deles. E enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, a corrupção, muitos vão perder o amor, perder a graça, não vai se interessar. Não vai se interessar, não, estou muito bem longe da confusão. Não quero nem chegar perto, quero nem ouvir falar. Por favor, não me fale disto. Aí o Senhor Jesus, no versículo 3, ele diz: mas quem não se envolver com esse tipo de coisa, quem perseverar até o fim, quem foi envolvido e mesmo assim tiver força o suficiente, buscar a presença de Deus, buscar o socorro e perseverar até o fim, esse salvará a sua vida, esse será salvo. É muito bom, meus amados irmãos, e não é por falta de aviso o que está acontecendo. Igrejas transformadas em seitas, seitas transformadas em mercadoria, em comércio, e cristãos verdadeiros sofrendo em suas próprias igrejas. O pior inimigo do cristão verdadeiro é o cristão falso, muitas vezes em eminência.
mas nós temos a palavra para nos orientar. Nós vamos concluir orando, pedindo a graça do Senhor, e hoje a família da nossa oração é a Cristina, seu esposo Gilberto e seus filhos, o Nicolas e a Carol. Vamos orar por eles, orar pela saúde da Cristina principalmente. Vamos suplicar a bênção do Senhor sobre a família. Bendito Deus, Pai amado, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Meu Senhor, abençoa o teu povo, guarda a tua igreja, manifesta o teu poder, ajuda, Senhor, os meus irmãos, dando a tua proteção. Abençoa todos os teus servos na cidade e no interior. Amado Pai, agora te apresentamos a Cristina, seu esposo, seus filhos. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, a vida da tua serva, dando vigor, graça e saúde. Abençoe Gilberto, fala com ele, ajuda, Senhor, manifesta o teu amor. Te revela, Senhor, tu és misericordioso e bondoso e pode fazer isto. Abençoa, meu Senhor, a Carol e o Nicolas. Toma eles em tuas santas mãos, dá graça. Tu pode, meu Senhor, também se manifestar de uma forma poderosa, atraindo-os pelo teu grande amor. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.